gostaria de pedir à igreja para abrir a Bíblia no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 14. Eu gostaria de começar com vocês no versículo 16, onde Jesus Cristo, falando com seus discípulos, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Nós, vendo esse versículo, eu gostaria de lembrar, no versículo 20, o que está escrito também. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu gostaria de chamar a atenção desses dois versículos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Se nós tomamos essa pregação de Jesus, esse ensino de Jesus, e realmente cremos, então nós somos muito mais do que pensamos. De uma hora para outra, Jesus Cristo diz: vós conheceis o Espírito, ele habita convosco, mas ele estará em vós. Então aqui, Jesus Cristo está falando de um futuro, onde o Espírito Santo estaria nos seus discípulos. E ele diz que além do Espírito estar em mim, ele diz: eu estou em meu Pai, vós estáis em mim e eu em vós. Então eu estou no meu Pai, eu estou em vós, vós estáis em mim, eu estou em meu Pai. De uma hora para outra nós vemos que existe um mover tão grande nessas palavras de Jesus Cristo, e aí nós passamos a compreender porque Paulo diz em Colossenses que nós já estamos assentados nas alturas com Jesus, porque nós estamos nele, e ele está no Pai, e ele está em nós. Então, o Pai também está em nós, fora os discípulos. Quando nós pensamos assim, o Espírito vem para permanecer. Quando nós olhamos o ensino de Jesus, logo adiante, no capítulo seguinte de João 14, nós vemos que de João 14 em diante, Jesus Cristo começa uma ministração tão profunda, mas tão profunda, que eu não acredito que uma pessoa que não é verdadeiramente conhecida pode receber, que não é verdadeiramente convertida pode receber. Porque em João 14 ele começa a falar de coisas assim. João 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu Pai é o agricultor. Quer dizer, quem toma conta da videira é o agricultor. Mas a videira não produz fruto. Os ramos da videira é que produzem o fruto. Mas se a videira estiver doente, prejudica a produção dos ramos. Se a videira não tirar boa seiva,
a produção fica prejudicada. Então, o agricultor cuida da videira para que os ramos recebam muito alimento e produzam muito, porque ele diz, este é o desejo do meu Pai, que deis muito fruto. Porque o agricultor, ele cuida da sua produção. E ele quer mostrar para todo mundo a produção dele. E ele só pode mostrar para todo mundo a produção dele se os ramos produzirem muito. Então são os ramos que vão provar para todos se o agricultor realmente é bom. Porque se os ramos produzirem muito, é porque o agricultor sabe cuidar. Mas ramo que não produz fruto, mas ele está na videira, ele está causando vergonha. E é por isso que Jesus Cristo diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, meu Pai corta. Por quê? Porque está fazendo vergonha. Não está produzindo. E quando chega no capítulo 16, Jesus Cristo vai falar ainda mais. Convém-vos que eu vá. Por tudo isso que ele disse no capítulo 14, capítulo 15, ele diz, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, não vem o Espírito da verdade. Se eu não for, o Espírito Santo não vem. E aí como é que vocês vão ficar aqui, sem mim, sem o Espírito? Mas, quando no capítulo 15, Jesus Cristo, em 6 versículos, fala 11 vezes o verbo permanecer. 11 vezes em 6 versículos. Quase 2 vezes o verbo permanecer em cada versículo. Como é isso, permanecer? Permanecer é habitar, é não mudar de lugar. Quando nós lembramos, isso eu quero dizer para vocês, talvez vocês estão achando que a pregação está um pouco atrapalhada. É porque eu quero hoje pregar assim. Quem é você? Quem sou eu? Então nós vemos que quando Jesus Cristo está na margem do Jordão, e ele é batizado por João, ele sai e o Espírito Santo vem sobre ele. E quando o Espírito Santo vem sobre sobre Jesus, em forma de pomba, ali você tem um testemunho da presença da Trindade. Por quê? Ali você tem o Filho, ali você tem o Espírito Santo sobre o Filho, e o Pai abre a boca e diz, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Olhe esta declaração do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Agora o bonito é que Deus abriu a boca. Todo mundo ouviu. O Espírito Santo o leva para o deserto. E lá Jesus Cristo vai ter 40 dias de jejum, um jejum normal. Quer dizer, um jejum em que ele bebia água, mas ele não comia nenhum outro tipo de alimento. Porque existem 3 tipos de jejum na Bíblia. O jejum normal, o jejum total e o jejum parcial. Jejum é uma palavra que vem do grego, da palavra fastio, que quer dizer fechar a boca para todo tipo de alimento líquido e sólido. Então tem o jejum total, que nós vimos 2 vezes Moisés, Elias, 40 dias. E o jejum da rainha Esther, não come nem bebe nada, nem de dia, nem de noite, nem água. Esse é um jejum perigoso para você fazer, você tem que ser acompanhado de médico, a não ser que seja sobrenatural. Tem o jejum normal, em que você fecha a boca para todo tipo de alimento sólido e líquido, menos a água. A água não é considerada alimento, você bebe água. E tem o jejum parcial, que ele se prende ao tipo de dieta que você vai fazer durante aquele jejum. Por exemplo, você jejua comendo só legumes, principalmente os legumes que você não gosta.
mas você precisa dele. Ou você faz jejum de alguma coisa que você gosta demais, você tira aquilo. Mas esse jejum de Jesus aqui foi um jejum normal. Você viu que depois de 40 dias, ele não teve sede, ele teve fome. E aí ele vai ser tentado por Satanás. Satanás tentou Jesus dentro da necessidade maior de Jesus ali. E se Satanás fez isso com Jesus, por que ele não faria com você? Ele tenta você na sua maior necessidade no momento. Como Jesus estava com muita fome, e ele tinha muita pedra em redor dele, Satanás traz o quê? Dúvida em cima de quê? De Jesus? Não, em cima da palavra que Deus tinha dado. Qual foi a palavra que Deus tinha dado? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Agora, 40 dias sem comer, muita pedra no deserto. Satanás diz: se é verdade aquilo que foi dito lá na beira do Jordão, se realmente tu és o Filho de Deus. Está vendo? O que foi que alegrou o coração de Jesus? O Pai ter feito aquela declaração. Satanás veio em cima daquilo, para que Jesus não se sentisse tão seguro. Para que Jesus provasse, fizesse prova da palavra de Deus. Se realmente eu sou seu filho, eu quero transformar essas pedras em pão. Todas as vezes que você é tentado, você não é tentado por Deus, você é tentado pelo seu desejo. E Jesus imediatamente diz para Satanás: a minha necessidade não é pão. A minha necessidade é superior a pão. Mas como foi que Jesus disse isso para Satanás? Ele pegou um versículo que já estava escrito na Bíblia. Esse é um grande problema nosso, é que nós não usamos as armas da verdade. Uma das partes da armadura do cristão é a espada do Espírito. É a única arma de ataque que nós temos. O cinto da verdade nos defende do engano. A couraça da justiça nos defende da enfermidade. Os calçados do evangelho da paz nos defendem de intrigas. O escudo da fé nos defende dos dardos inflamados que vêm contra nós. O capacete da salvação nos defende de maus pensamentos. A espada do Espírito é que nós usamos para atacar. É a única parte da armadura que é de ataque. As outras são de defesa. Então, quantas vezes nós temos enfrentado batalha todo defendido, mas não temos com que atacar, e começamos assim: misericórdia, Senhor tem misericórdia, está amarrado. Você já viu o crente na luta? Assim, está amarrado, misericórdia, Jesus Cristo é o Senhor. Tem nada a ver. Você não tem arma de ataque, porque você não memoriza a palavra de Deus. Se você não memorizar a palavra de Deus, você não tem arma de ataque. Aí você canta: a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti. Além do mais, é mentiroso, que não guardou nada. Como que você guardou a palavra no coração? Você não sabe a palavra. Aí você não sabe como atacar. Você não sabe como revidar. Na hora que o diabo veio trazendo dúvida
sobre se foi a voz do Pai que ele ouviu. Porque Jesus podia ter pensado, quem sabe não foi o diabo mesmo que imitou a voz. Quem sabe não foi o diabo que disse aquilo para vir agora me fazer de palhaço aqui. Na hora que ele disse, se tu és o Filho de Deus, então faz essas pedras transformarem em pão. Lembra que ele fez isso com Eva e Eva caiu? Ele estava acostumado a estragar. Na hora que ele disse isso, Jesus Cristo pegou uma parte da palavra de Deus, simplesmente escrita em Mateus. Pegou e disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é um trecho do que está escrito em Deuteronômio 8, no versículo 3. Ele foi lá em Deuteronômio, versículo 3, e disse, toma. Passou-lhe a espada nele. Ele tomou um susto, porque não aconteceu como Eva. Aí o diabo vem e disse, esse vai começar um ministério. Ele não caiu de primeira. Ele vai começar um ministério. Então o diabo levou, ele estava com fome. Olha, rapaz, você está aqui no pináculo do templo. Pináculo, lá em cima. Agora você você não vai começar um ministério? Vai. Então comece em grande estilo. Você começa assim, você se joga. O super-homem. Você se joga daqui. Porque está escrito. Como Jesus Cristo foi no que estava escrito, o diabo foi no que está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91, 11, Salmo 91, 12. Ele pegou o que estava escrito. O que é que o diabo queria com isso? O diabo estava dizendo para ele, você vai se jogar daqui do pináculo do templo. Está escrito que os anjos vão te sustentar. O povo não vai ver os anjos, porque anjos são seres espirituais. Mas o povo vai ver você, que é homem. Então você vai estar flutuando no ar. Você vai estar mostrando o seu poder. Você vai estar levitando. Então, todo mundo vai olhar e ver você se sustentando sozinho no ar. Você vai começar um ministério poderoso. Todo mundo vai acreditar em você. Está vendo? Tanta gente que está querendo ibope. Era isso que o diabo estava oferecendo para Jesus. Comece um ministério com muito ibope, para chamar atenção para você. E Jesus Cristo respondeu para ele, não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6, versículo 16. Era a segunda vez que o diabo, ele agora só tinha mais uma vez. Qual era essa vez? A terceira. Ele levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou para ele todos os reinos do mundo. E disse para ele, olha aqui, ó. Do mundo, não é do reino de Deus. As coisas do mundo, ele mostrou para Jesus. O que será que ele mostrou, hein? Tanta boate. Tanta casa de jogo, cassinos. Tantos praias de nudismo. Tanta garota bonita. Tanta riqueza. Ele disse, o pessoal diz que o diabo estava mentindo, não estava, isso tudo é dele.
tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Você sabe por que é que ele queria que o diabo adorasse, que Jesus o adorasse? Pelo seguinte, a pessoa diz que era humilhante para Jesus. Olha, a Bíblia diz assim, no Salmo 115, ídolos são produtos nas mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. O que significa? Se eu adoro a este copo, eu vou me tornando cada vez mais parecida com esse copo. Se eu adoro esse papel, eu vou me transformando cada vez mais e vou ficando parecida com esse papel. Se eu adoro a Deus, eu vou ficando cada vez mais semelhante a Deus. Se eu adoro o diabo, eu vou me assemelhando a ele. Era isso que o diabo queria. O interesse dele era estragar mais uma vez a obra de Deus. E Jesus Cristo disse não. Por que o diabo só tentou 3 vezes? Porque ele tem poder até a 3ª vez. Você lembra lá no Egito? Lembra lá no Egito? Quando Deus mandou Moisés e Arão para o faraó, Arão foi lá, Deus disse, toca a água que vai se transformar em sangue. Arão fez, foi um susto, mas o diabo então deu poder para os magos dele, para os pais de santo dele, que tocaram a água e se transformou em sangue. Então aí ficou 1 a 1. 1 a 1. E Moisés e Arão chegaram para Deus, olha, fez o milagre, ficou 1 a 1. Deus disse, vai lá de novo. Vai lá de novo. E aí eles foram, desculpem, primeiro foi a vara em serpente. E Deus deu para eles o poder, Arão jogou a vara no chão, ela se transformou em serpente, mas Satanás deu poder para os magos dele, eles jogaram o cajado dele no chão, só transformou o cajado em cobra, em serpente. A Bíblia diz que a vara de Arão engoliu a vara deles, mas não adiantou, eles fizeram um milagre. Volta para Deus, Deus diz, vai lá de novo. Agora você vai tocar a água do rio, vai se transformar em sangue. Foi, chegou lá, os magos fizeram a mesma coisa, pensa as gargalhadas. Os 2 estavam fazendo papel de palhaço. Eles voltaram para Deus cabisbaixo, isso por minha conta. Senhor, eles fizeram, volta de novo. É a hora das rãs. E eles tocaram pó e surgiram rãs. A Bíblia diz que subiram pela terra do Egito. E subiram no faraó, nos oficiais, nas casas, nas amassadeiras, nos quartos de dormir e tudo mais. Os magos fizeram a mesma coisa, 3 a 3. E aí, cadê? Eles voltaram para Deus, Deus disse, ó, vai lá de novo, vai continuar fazendo. Quando foi mais que os magos puderam fazer alguma coisa? O faraó teve que se humilhar e pedir a Moisés, roga ao Senhor teu Deus para que tire as rãs de mim e do meu povo fica. Quando é que eu devo rogar? Amanhã. E os magos já estavam tudo coberto de rã também, faraó, todo mundo. Cadê que os magos tinham poder para tirar? Aí eles voltaram lá e foi 4 a 3, 5 a 3, 6 a 3, foi embora. Porque Satanás tinha esgotado até a 3ª vez. Se você desistir, ele leva melhor. Por isso que a Bíblia diz, resiste ao diabo, não é o diácono. Resiste ao diabo e ele se afastará. Você tem que resistir, porque ele vai fazendo a coisa ficar pior.
para você ir enfraquecendo. Mas ele tem poder. Mas você tem que saber como fazer as coisas. Você tem que ter a espada do Espírito. Eu insisto com o povo, memoriza um versículo por semana, será possível? 4 versículos por mês? Irmão, não consigo, então desisto. Porque não é possível que uma pessoa normal não memorize um versículo por semana. Irmão, não consigo, mas você consegue. Memorizar sua senha bancária, seu dia de aniversário e uma porção de coisas outras que você gosta. Porque não é a sua prioridade. Mas sem a palavra de Deus, você não tem espada do Espírito. Como Jesus venceu Satanás na tentação do deserto, usando a palavra escrita, meu irmão. É a palavra que está escrita. Sem esta espada, você é um soldado desarmado. Você é um soldado desarmado. Quem sou eu? Eu sou um soldado desarmado. Eu tenho tudo, mas eu não posso me defender. Eu não posso atacar. Por quê? Porque eu não tenho a espada. Se lembra do dia da ressurreição? Quando Jesus Cristo ia no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos que estavam absolutamente arrebentados, sem forças, decepcionados, angustiados, envergonhados para voltar para Emaús. Vocês lembram? Como foi que Jesus Cristo curou aqueles 2 discípulos? A Bíblia diz que ele começou em Moisés, passando por todos os profetas, para provar a eles o que estava escrito a respeito dele. Quer dizer, Jesus Cristo foi pegando todas as profecias messiânicas, só o que estava escrito, desde o Pentateuco, desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, e ele foi embora, pegando o que estava escrito e dizendo aqueles versículos, ele ia curando aquelas almas, a palavra que está escrita. Porque essa palavra foi gerada no coração de Deus, e uma vez que essa palavra sai, ela não retorna vazia. É Deus que diz em Isaías 55. Assim como desce do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a fecundem e a façam produzir, para dar semente ao que semeia e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Quando você diz essa palavra, ela vai trabalhar. Ela foi dita. No reino de Deus não tem bala perdida. A arma é a palavra de Deus e ela nunca está perdida. E a Bíblia diz que esta arma tem que ser guardada no nosso coração. Agora, depois que nós vemos que a tentação foi necessária para que Jesus começasse o ministério dele. O ministério de Jesus vai começar agora, no poder do Espírito Santo. Ele agora está cheio do Espírito, ele está cheio da palavra. Espírito. Nós começamos dizendo que o Espírito, Jesus Cristo diz, aqui em João, no capítulo 14, que o Espírito, ele estará em vós. Hoje,
nós já estamos no que Jesus disse estará. Porque quando ele falou isso no capítulo 14 de João, ele ainda não tinha subido, ele não tinha ido à cruz. Então, depois que ele fala isso, ele diz duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui, no versículo 17 de João 14. Ele diz: ele habita convosco. Primeira coisa. E em seguida ele diz: e estará em vós. Então são dois momentos. Se eu moro na sua casa, eu estou com você. Mas se você está grávida, seu filho está em você. Eu estou com você, mas eu não estou em você. Não é? Então, aqui tem dois momentos. Para aqueles discípulos, eles passaram pelos dois momentos. Porque enquanto Jesus estava ali, o Espírito estava em Jesus e estava com eles, porque Jesus estava ali com eles. Mas Jesus Cristo vai à cruz, ressuscita, tudo mais, sobe, e depois de 2 dias, ou 10 dias, o Espírito vem para estar neles. Neles. Durante 10 dias eles não tinham Jesus e não tinham o Espírito Santo, então o Espírito Santo não estava nem com eles, porque Jesus não estava ali. Então o Espírito Santo, a partir do dia de Pentecoste, ele vem para estar dentro de cada filho de Deus. Esse Espírito, ele é profetizado de tantas formas. Esse momento foi o momento que Deus falou desde o início. Deus começou. Vamos ver hoje só um dos símbolos seus aqui dentro. Templo. Você se torna um templo. O que é um templo? É lugar de adoração. É o lugar em que eu vou para adorar. Mas se eu sou um templo, eu perco o templo quando não adoro. Porque eu posso adorar o tempo todo. Vamos ver um pouquinho, um templo menor, que significa a Arca da Aliança. Quando Deus, a partir do versículo 23, capítulo 23 de Êxodo, ele vai para Moisés e diz assim: Moisés, dize ao povo de Israel que me traga oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul e púrpura e carmesim, peles de animal marinho, pelos de cabra. Ele dá uma lista tão grande, cada um desses elementos tem um significado. E lá no final ele diz: e me construirão um santuário, um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Entendeu? Que Deus só habita no tabernáculo. Agora, Deus mandou fazer uma porção de coisa, mas você vai observar. Abra sua Bíblia aí rapidinho em Êxodo 23, por favor. Que você vai ver uma coisa linda, 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 linda. Você vai ver a sua vida aí em Êxodo 23. Sobre quem você é, como templo do Espírito Santo. Êxodo 23. Desculpa, é Êxodo 25. Êxodo 25. Eu tenho errado esse negócio. Eu sempre tenho dito que é 23, é 25. Eu sei a texto de cor, mas o endereço está errado. É Êxodo 25.
Você vai prestar atenção, olhe para mim, quando Deus deu essa ordem, eles estavam na península do Sinai. O que mais tem ali são os cedros do Líbano. Cedro é madeira de lei. Então, por que é que Deus não escolheu a madeira do cedro? A única madeira que entra no tabernáculo é a acácia. Eu vou dizendo, no versículo 9 de Êxodo 25, Deus diz assim: segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo farás. Pronto. No versículo 5 está escrito assim: e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia. Diga, acácia. Versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. Versículo 13. Farás também varais de madeira de acácia. Versículo 28, farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. E você vai ver, você vai embora. Capítulo 26, versículo 15. Você vai vendo que tudo, você vai embora, capítulo 27, toda a madeira usada é madeira de acácia. Por que é importante sabermos isso? Porque a madeira de acácia é uma madeira que ninguém pegaria para fazer nem uma tábua de bater carne. Você sabe o que é cipó? Pensa um cipó dessa grossura, todo retorcido, e cheio de espinho, e cheio de nó. É assim a madeira de acácia. Quem já foi no Nordeste e viu a caatinga, aquelas árvores retorcidas, ou mesmo em Brasília, a gente vê muito esse tipo de árvores do cerrado. Isso eu posso comparar muito com a acácia, só que a acácia, ela nasce e quando chega dessa altura ela começa a se esparramar. E ela vai se esparramando. E começa aquela moita horrível, cheia de espinho. Quando alguém vai andando no deserto e vê um pé de acácia, corre, porque os galhos dela vão enfiando embaixo da areia. E se você pisa, tem um espinho, fura o seu pé. E no calor do deserto, tudo dilata e o sangue vai jorrar. E os animais vêm atraídos pelo sangue. Foi essa a madeira que ele escolheu. Agora, capítulo 27. Farás também o altar de madeira de acácia. Você vê que tudo que leva madeira no tabernáculo é acácia. Por quê? Porque a acácia representa a natureza humana. A acácia é você, a acácia sou eu. Cheio de espinho. Não é assim que nós somos? Cheio de nó. Não é assim que nós somos? Infiltrados no mundo, raiz do deserto, braba, ruim. Deus chamou 2 homens de Israel, Bezalel e Aholiabe, para dar para eles o espírito para eles trabalharem madeira de acácia. Só quem pode trabalhar a natureza humana é um homem cheio do espírito. De tão ruim que nós somos, meus irmãos. Você que acha que você é bonzinho. Se você fosse bonzinho, não precisava de Jesus. Né? Porque para nós só quem é ruim é o outro, principalmente o filho do outro. Mas não é assim que Deus vê as coisas. Qual era o primeiro trabalho que Bezalel e Aholiabe tinham que fazer? Porque eles tinham que ter madeira de acácia para trabalhar, para fazer tábuas, para fazer varais. Pensa bem.
Eles tinham que cortar a árvore, não é? Tinham que cortar. E aí essa árvore morreu para a natureza do deserto. Ela agora vai ser trabalhada para brilhar no santuário. De onde que vem essa madeira aqui, tão bonita? Nunca mais ela vai voltar para a floresta de onde ela saiu. Nunca mais. Você está pisando nessa madeira? De onde vem essa madeira? Você não sabe, mas nasceu no mato. Alguém cortou a árvore. Alguém trabalhou, lixou para você botar o pé em cima. Que coisa. Então, eles tinham que primeiro cortar da natureza do deserto. Ela morria para o deserto e ia ser preparada para brilhar no santuário. Como que ia ser? Primeiro, eles iam tirar os espinhos. Depois eles iam cortar as tábuas. E depois iam colar. E depois eles iam tirar os nós. E em cada lugar eles iam botando um lugar de tábua do mesmo jeito. Depois que estava tudo arrumadinha, a tábua, no tamanho que tinha que ficar, aí vinha a lixa grossa. E depois da lixa grossa vinha a lixa fina. Glória a Deus, você que reclama de quem lixa você. É por isso que Jesus Cristo diz, ama o teu inimigo, só faltou dizer, ele está lixando você. Ora para aqueles que te perseguem, estão lixando você. Quando a tábua está toda lixadinha, já com lixa fina, aí ela vai receber o ouro, para ficar em pé e brilhar, Shekinah. Mas se ela não tivesse sido cortada da natureza dela do deserto, e tira nó, e tira espinho, e lixa daqui, lixa daí, nunca ela ia brilhar a glória de Deus. Aí a gente reclama do sofrimento. Como? É lixa. Precisa. A madeira é dura, é ruim, é a última qualidade. Só Deus para escolher a gente. Aí você diz, mas eu não, só a senhora. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente diz, o Senhor é terrível. O Senhor ter me escolhido, não, o Senhor é perigoso. O Senhor é perigoso. O Senhor é perigoso. Ainda agora, eu estava saindo do Rio de Janeiro com o Júnior. Mas estava um trânsito assim, parado. E quando ele olhou assim, nós estávamos na linha vermelha, que ele olhou assim, a linha vermelha, toda, mas era tudo, carro parado. Ele estava cansado, que ele veio de São Paulo. Aí eu olhei para ele, ele fez assim, está muito ruim hoje. Eu vi que ele estava cansado. Ele estava precisando chegar. Ele estava já, coitado, sem esperança. Nós nunca íamos chegar aqui para 7h30. Eu disse para ele, meu filho, tem uma coisa. Vamos orar. Fiz uma oração rápida. Não demorou nem 3 minutos. Ele disse, irmão, olha a oração, mas desapareceu o trânsito. Até chegar aqui. Desapareceu o trânsito. Agora, quem somos nós? Para Deus botar aquele engarrafamento todo só para ver se a gente orava. Porque foi isso que ele fez. Aí nós rimos, agradecemos a Deus, louvamos, e a gente vem se gabando de Deus de lá até aqui. E é isso que Deus quer. Às vezes Ele está deixando alguma situação na sua vida para ver se você cria juízo. Fala com Ele. Porque você fala com todo mundo, reclama de todo mundo, até a pobre da Dilma, que já dançou há muito tempo. Mas você esquece que Deus está bem aqui, dentro de você. Você fala de tudo que está fora. E o altar está aqui dentro, ele diz, olha para mim. Senhor, tem misericórdia. Psh, que isso? E você acha que eu não tenho misericórdia? Você não diz logo o que quer. Se não for assim, você não fala comigo, minha nega. Portanto, olha para mim. Agora deixa eu continuar a minha pregação.
a arca da aliança, que representa a presença de Deus, era uma caixa de madeira de acácia. Então, representa a sua natureza. Era uma caixa de madeira de acácia. Se você olhar aí em Êxodo 25, no versículo 10 diz, também farão uma arca de madeira de acácia. De 2 côvados e meio será o seu comprimento. Agora, a caixa é madeira. Agora, de ouro puro a cobrirás. A madeira está lá, mas o ouro vem por fora. O ouro significa divindade. A natureza humana vai estar lá em você, mas a divindade lhe cobre. 4 argolas, ele vai dizer, farás também varais de madeira de acácia, cobrirás de ouro. Agora, no versículo 17 está escrito, farás também um propiciatório de ouro puro. Versículo 18, farás 2 querubins de ouro batido farás. Aí ele vai falando sobre os querubins. A arca é um caixote de madeira de acácia, todo recoberto de ouro, mas a tampa dela não tem madeira não, é só a divindade, é ouro puro, é Deus que representa. Mas a caixa guarda o quê? 3 testemunhos. A palavra, as 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Olha o que está dentro da caixa de acácia, que é você, que sou eu. Os 10 mandamentos. A vara de Arão que floresceu, você lembra dessa história? Arão, Deus disse, Moisés, você diga para todos os líderes, são 12 tribos, que cada um traga o seu cajado, com o nome da tribo e o nome dele. E entregue para você, você vai botar à noite, diante do testemunho na tenda da congregação. E no outro dia de manhã, eu vos encontrarei ali. Todos deram. No outro dia de manhã, todo mundo lá parado. Moisés entrou na tenda da congregação, saiu de lá com 11 varas secas, do jeito que entraram. Mas uma já tinha inchado, criado o gomo, tinha flor e já tinha até fruto, numa vara seca. Não apenas floresceu, mas ressuscitou e produziu. Essa vara dentro da arca. E um pote contendo maná. O que é o maná? É o pão que desceu do céu. Não é? O maná dentro da arca. É tudo que tem que estar dentro de você. Tudo isso tem a ver com Jesus. Primeiro, Jesus é a palavra de Deus. 10 mandamentos ali dentro de você. O pão vivo que desceu do céu, o maná, é Jesus. E a vara de Arão significa a ressurreição. Depois de morto, ele ressuscitou. Então, Jesus Cristo dentro da arca. Esses 3 elementos ali dentro, abertos para a divindade. Então, significa você contendo tudo isso aberto para a divindade. Isso foi profetizado por Deus no capítulo 25 de Êxodo. Quer dizer, assim que o povo saiu, e quando é no dia de Pentecostes, Deus realiza essa profecia. É tudo que vem do céu, é o Espírito que vem do céu para habitar dentro de você, e você está aberto para Ele. Por quê? Porque Jesus Cristo está na glória. Ele disse, eu estou no Pai, vocês estão em mim.
e eu estou em vocês. Então, estamos na terra, temos a nossa humanidade, somos madeira de acácia, mas tudo de nós aponta para o céu, porque a tampa, o propiciatório, era de ouro. Deus, já antes de falar isso com Moisés, eu não sei se você prestou atenção, mas no capítulo 24 de Êxodo, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Deus estava, desculpa a expressão, escancarando. Deus estava quase gritando e dizendo: ei, ei, olha para mim. Ele estava fazendo tudo, porque o sonho de Deus sempre foi esse, estar em nós. Essa intimidade foi Ele que inventou, foi Ele que quis, é Ele que veio atrás da gente. Jesus Cristo abre aquela boca e diz: ei, não, 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 não é assim não. Não fostes vós que escolhestes a mim, vocês estão errados. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Vocês não vieram atrás de mim, eu vim atrás de vocês. Vocês não me buscaram, eu busquei vocês. Eu amo tanto vocês que eu dou minha vida voluntariamente, e vocês não dão um minuto para estar comigo. Eu sou louco por vocês. É a declaração que Deus veio fazer. No capítulo 24, olha, as coisas vão crescendo. Aqui no capítulo 24, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Os jovens subiram, levaram novilhos, ofereceram um sacrifício para Deus, né? No capítulo 24, é lindo. Porque Deus não se aguenta mais. Ele quer que nós recebamos o seu amor. Ele está próximo de fazer alguma coisa. É um passo tão grande na história de Deus com o homem, porque Deus tirou Israel do Egito. Deus fez tudo. Tudo. Ele fez e aconteceu, ele escancarou, ele mostrou, ele se amostrou. Ele fez tudo o que o povo de Israel nunca tinha visto, ninguém tinha visto. Tirou o povo e disse para ele: ei, ei, ei. Vocês sabem quem foi que tirou vocês do Egito? Vocês sabem quem mandou aquele tanto de praga? Fui eu. Fui eu que mandei praga disso, daquilo, outro. Fui eu que fiz. E quando eu fiz, vocês viram meu rosto? Não. Meu tamanho? Não. Minha cor? Não. Então não façam imagem nem semelhança de mim. Vocês não viram nada. Mas fui eu. E Deus começa a andar com esse povo. E Deus começa a fazer cada maravilha tremenda. E você vê Deus, na hora de abrir o mar para aquele povo passar, você vê a regência de Deus, Ele toma a frente. Se Deus não é espírito, o povo todo tinha visto Ele. Quando o povo começou a ficar apavorado, porque viram o exército lá atrás, o exército de Faraó, Moisés começou: Senhor, ele disse: por que clamas por mim, Moisés? Diga o povo que marcha. E tu, estende a mão sobre o mar para o povo de Israel passar. Vambora, Moisés. Vamos, Moisés, eu quero que o povo veja o que eu vou fazer por eles. Eu quero que o povo veja o que eu vou fazer. E Deus fez uma festa. Botou o povo lá do outro lado e disse: agora olha para o mar. O exército todo no meio do mar. E os 2 paredões de água começaram a se fechar. E o povo ali fez o primeiro culto a Deus de gratidão. Como? Uma velha de 90 anos puxando uma charanga de mulheres que eu não sei como sabiam onde estavam os pandeiros. Mas mulher, você espera tudo delas. E Moisés cantando o cântico de Moisés. Você sabe que esse povo, daqui a pouco estava fazendo bezerro de ouro, e dizendo assim: aqui, Israel, estão os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Bezerro de ouro feito por Arão. É esse o povo. É assim que somos.
É com esse tipo de raça de gente que nem a gente, que Deus lida. É por nós que Ele mandou o seu Filho. Ele sabe que não tem jeito. Ele ama, porque Ele não tem como não amar. Ele perdoa, Ele cura, Ele santifica. Por fim, o sonho dEle: habitar dentro da gente. Olha, com tanta coisa, Ele deixa o trono da sua glória. Como nós vimos na leitura de Filipenses 2 ainda agora. Aqui em Êxodo 24, o povo vai fazer, ele diz que ele quer. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, adorai de longe. E Moisés chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Vai ver. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos ao Senhor, holocaustos e sacrifício pacífico de novilho. Moisés tomou metade do sangue dos novilhos e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro que ele tinha escrito, o livro da aliança, e leu ao povo tudo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança. Cuidado, porque se você não souber esse versículo, você não vai entender a ceia quando Jesus Cristo diz: este é o sangue da nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui é o sangue da aliança. Da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Olha agora o que vai acontecer. A Bíblia diz: e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú. Vocês estão vendo? E Nadab e Abiú. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas eles viram a Deus e comeram e beberam. Está aqui escrito. Olha Deus, estou dizendo para vocês, que ele estava que não se aguentava para ficar com o povo, desde o dia que o homem pecou no Éden. O sonho de Deus é novamente estar conosco, nos ter para Ele. E por causa disso, Ele criou o fato de Ele estar dentro. E assim mesmo a gente esquece. E assim mesmo a gente esquece. Nós somos o lugar de adoração. Somos o lugar de adoração. Quando você abraçar seu irmão, abrace e fale com Deus, que está dentro dele. Mas, irmã, ele é um pecador. Deus veio para os pecadores. Jesus Cristo abriu aquela boca terrível e linda e disse: olha, os sãos não precisam de médico. Eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Então, se você é pecador, deixa Ele fazer uma festa na sua vida.
Aceite o fato de que você precisa dele e ele quer você. É tão lindo quando eu vejo, eu entro por aí, você entra nessas catedrais, eu não sei quem foi que já viu a igreja de São Francisco lá em Salvador, você já viu? Quem já viu? Só uma mulher, vocês estão precisando. Mas irmã, não entro em igreja assim, por quê? Qual é o problema? Tem demônio, o problema é dele, vai ter que sair, eu cheguei. Você lembra de Paulinho de Tarso? Quando chegou em Atenas, nunca um crente tinha chegado em Atenas. Ele estava lá porque ele foi expulso de Roma e iam prendê-lo. Aí ele foi na frente esperando os outros que tinham ficado em Roma. Enquanto não tinha nada para fazer, ele foi olhar macumbinha dos gregos. Foi lá. Olha o judeuzão lá, crente, primeiro crente. Olhar a macumbinha dos gregos. Era tanto Deus. Era tanta figura da cabeça de homens. E ele ia para a Ágora falar. Foi levado por isso ao Areópago. E quando chegou lá, confessou que tinha ido ver a macumbia. No capítulo 17 de Atos, ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando o lugar do vosso culto, é ou não é a macumbia? Notei também um altar onde estava escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adoraste sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que criou os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Aí ele entra com tudo. Se ele não tivesse ido lá, ele não teria o princípio para pregar. Nós somos muito medrosos. Meu irmão, você é luz. Luz não tem medo de trevas. Aonde a luz chega, as trevas desaparecem. A treva, se você sabe quem é você, você não vai ficar aí comendo com medo de ninguém. Quando eu chego numa catedral dessa, eu vejo tanta riqueza, é tanto ouro, é tanta coisa. Tem as coisas ridículas. Aquele Deus deles, velho, cansado, numa nuvem. Aqueles anjinhos, coitado, tudo diabético, porque tudo gordo, redondinho, cara inchada. São os anjinhos diabéticos, não são? Ainda mais que tem de diabo, já vem diabéticos. Mas você vê o cuidado que esse povo teve para enfeitar o templo. Eles botaram tanta coisa linda, eles se esmeraram. Eu fico pensando, Michelangelo Buonarroti, deitado de barriga para cima, o pobre do homem, pintando os afrescos da Capela Sistina. Como é que aquele homem estava de noite, não era? Devia estar cansadíssimo. Aqueles braços dele, tinha hora que ele bebia um vinhozinho. Mas, por quê? Porque templo tem que ser enfeitado. Porque templo tem que ter beleza. Você já pensou nisso? O que Deus requer de ti, ó homem? O que Deus requer desse templo onde realmente Ele habita? Você lembra? Essa pergunta vem, e a resposta vem por boca do profeta Miqueias. A gente não pode esquecer de Miqueias, né? Que Miqueias foi o homem que, se não fosse conhecido, os reis do Oriente não tinham chegado a Jesus para levar a oferta. Quando Deus fala sobre Miqueias, em Miqueias, ele diz: o que Deus requer de ti, ó homem,
que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes com integridade na presença do teu Deus. É só isso que Deus está requerendo. E Ele ali dentro de você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, o que quer que você pense, o que quer que você precise, Ele está ali, porque você é depósito do Deus de toda a glória. Isso você é. Por isso, quando Jesus Cristo diz assim, o Espírito Santo está no meio de vós e estará em vós. Ele não estava brincando. Nós hoje temos esta pessoa. Deus não é um ser cósmico. Ele é uma pessoa que está aqui dentro. E para ele se tornar real, agora só depende de você. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Deus, nosso Pai. Mais e mais, Senhor, reconhecemos este teu amor, esta tua intenção de brilhar de dentro de nós para fora. Quando vieste para dentro de nós, Senhor, tu não deixaste a tua santidade, nem o teu brilho, nem o teu amor, nenhum dos teus atributos. Tu vieste com tudo, porque principalmente tu não estás aos pedaços. E tu não dás o teu espírito por medida. Um pouco para um pouco para o outro. Tu és Deus indivisível. E neste momento, ó Pai, nós te pedimos de todo o nosso coração, que nós possamos ser mais e mais imersos nesse mistério, Cristo em nós, a tua riqueza de glória. E que nós possamos crescer nessa consciência e viver essa realidade, para que o teu nome seja glorificado através de nós. E para que nós possamos ser mais e mais permanentes em ti. Isto é o que nós te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.